Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos dos segundos anos de filosofia. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um conteúdo do nosso curso do segundo ano, um tema de filosofia intitulado A Indústria Cultural e a formação da subjetividade contemporânea. A indústria cultural e a formação da subjetividade contemporânea. Esse assunto é por demais importante em filosofia, por isso eu convido vocês a começar esta aula, abrindo o livro de vocês de filosofia. Abra o livrinho de vocês na página 358. E na página 358, no tópico de número 4, nós vamos ver industrialização cultural e cultura de massa, ok? Conceituar a cultura não é muito simples. Quando estudamos sociologia, nós vamos verificar que existem centenas de conceitos sobre cultura. Mas assim, em linhas gerais, podemos dizer que cultura é tudo aquilo produzido pelo homem. Mas hoje nós queremos falar de cultura no sentido das artes, principalmente, da literatura, que envolva literatura, música, que envolva também até as expressões de linguagem dos esportes. Isso é importante para nós compreendermos o conteúdo, a indústria cultural e a formação da subjetividade contemporânea. Quando falamos de a cultura como formadora da subjetividade contemporânea, o que estamos dizendo? É que no mundo industrializado, tudo que se encontra na sociedade está dirigido pelos interesses da produção, tudo. Então, tudo que se produz nas sociedades industrializadas tem o objetivo de conferir lucros a quem o produz. E não é diferente quando se trata da cultura, da arte ou das várias modalidades artísticas, também envolvendo esportes e tudo mais, né? Então, a cultura ou a arte não está isenta, não está livre de sofrer essa coisificação, que é a transformação de algo que é importante em coisa de valor monetário, de valor financeiro, né? Então, esse termo indústria cultural, né? Vocês, creio que já abriram o livro de vocês na página 358, aí vocês anotem aí o tópico, né? Indústria cultural e cultura de massa, que é o tópico do livrinho. E o que é que vamos ver aí? Anote a primeira informação. Esse termo indústria cultural, ele vai surgir a partir de 1940. Anotem aí. Essa expressão, indústria cultural, ela irá surgir por volta de 1940. E ela será cunhada, esse termo, indústria cultural, pelos filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer. Então, para que eles criaram esse termo? Eles vão criar o termo indústria cultural para se referir à arte na sociedade capitalista industrial.
Então esses dois filósofos, Adorno e Horkheimer, eles vão criar esse termo, indústria cultural, para se referir especificamente à arte dentro do contexto capitalista, dentro do contexto da industrialização. Isso é muito importante saber disso, né? Por quê? Porque para esses dois pensadores, no sistema capitalista ou no modelo social capitalista, a arte será mais um produto para conferir lucros a quem produz a arte. E logo de cara nós percebemos um problema muito sério. Que problema é esse? É que a arte é uma forma de linguagem. A linguagem, ela tem como finalidade básica expressar o pensamento humano. Então, se a arte agora, ela sempre foi um instrumento de um porta-voz ou uma porta-voz do pensamento humano, e agora na sociedade capitalista industrial, ela agora está a serviço dos interesses capitalistas, ela agora tem como objetivo conferir lucros, então ela perde muito do seu objetivo de expressar o pensamento humano para expressar os valores de um determinado modelo de sociedade, que é a sociedade capitalista industrializada. Então isso é importante saber disso. Por isso que esses autores, eles vão criar esse termo, indústria cultural, para se referir à arte dentro da sociedade capitalista, né? Então, se a arte é um modo de expressão, então ela expressaria o pensamento crítico do ser humano. A arte expressaria os anseios de liberdade. A arte expressaria as contestações do trabalhador ou do cidadão ao qual foram-lhes negados direitos. Então, a arte que teria esse papel, aí no sistema capitalista, ela vai apenas servir de objeto para dar lucro. Isso é importante saber disso. Então, por que é importante saber disso? Porque no mundo atual em que vivemos, a música, a literatura, elas estão mais com o intuito de divertir as pessoas, alienar as pessoas, do que fazer as pessoas pensarem de forma crítica a sua realidade, a sua sociedade. Então, quando a arte está prestando esse serviço à sociedade capitalista industrial, então ela deixa de ser crítica. É por isso que muitas das músicas que nós escutamos, elas servem para alienar as pessoas. E o pior do que alienar as pessoas, o tão pior quanto alienar as pessoas, é a arte agora está a serviço de promover a ignorância das pessoas, de promover o que pior pode existir em termos de valores humanos, de valores sociais. Então as pessoas, a arte hoje, não generalizando, mas em muitas músicas principalmente, ela tem exercido um desserviço à sociedade. Porque muitas das músicas, elas estão idiotalizando as pessoas e não formando uma mentalidade crítica
sobre a realidade, né? Então, a gente vê isso na letra de muitas músicas, que só segue o ritmo frenético da batida dos instrumentos musicais e não tem nenhuma letra que leve as pessoas para uma reflexão séria e profunda. São letras e músicas que apelam mais para os instintos de violência, do comportamento sexual das pessoas, estimulando só isso, apelando também para vícios como o alcoolismo. Nós podemos ver que as músicas hoje, muitas músicas, são músicas que fazem apologia ao alcoolismo, às drogas, à violência. Então, quando a arte ela deixa o seu ponto de partida, seu ponto de origem, que é a linguagem para expressar o pensamento humano, então quando a arte deixa isso, então ela faz um desserviço, porque agora o serviço dela é promover a ignorância e ser apenas um objeto, uma coisa como qualquer outro produto que venha reverter em lucro para quem são os produtores, para os produtores culturais, né? No segundo parágrafo nós vamos ver aqui que a indústria cultural surge como parte da industrialização e da economia baseada no consumo de bens. Então, a indústria cultural, a arte dentro da sociedade capitalista, ela surge assim, baseada no consumo. Então a arte na sociedade capitalista é um bem de consumo. Então quando alguém escreve um livro, não está pensando em formar uma mente crítica ou informar conhecimento, ou repassar conhecimentos úteis para as pessoas. Então, dentro dessa abordagem, a produção artística, cultural, ela só tem um objetivo: é produzir livros que vendam muito para dar lucros. Quando se faz um trabalho musical, não é para que as pessoas cresçam no sentido intelectual, mas é para aquilo que se reverta em dinheiro para os produtores, né? Então a indústria cultural surge como parte da industrialização e da economia baseada no consumo de bens. Sem a sociedade de consumo, não teríamos a indústria cultural como hoje é conhecida. Então só existe a indústria cultural porque existe um público que paga por esses bens culturais. Isso é importante. Paga por esses bens culturais. Na produção industrial, a arte é produzida como mercadoria. Então, na indústria cultural é assim, né? Então a arte ela é um bem produzido como mercadoria, seguindo os padrões comerciais que possam ser facilmente reproduzidos para ser consumida pelo maior número possível de pessoas. Então, na produção cultural, o importante não é a arte em si, e nem o que a arte propõe na sua originalidade, na sua origem, mas sim em ser consumida por um maior número de pessoas. Só assim é como se fosse um produto da arte hoje, os elementos artísticos hoje produzidos são como os hambúrgueres de uma rede multinacional, né? O objetivo delas, da criação e da produção dessa arte, dessa cultura, é produzir muito para que as pessoas consumam. E a qualidade disso não é levada em consideração, né?
o produto dessa indústria, da indústria cultural, fica sujeito às leis da oferta e da procura. Então, por isso que os produtores de arte, eles têm que se reinventar todo dia, porque logo as pessoas cansam. Então as pessoas vão procurar outro tipo de produto cultural para usufruir, para desfrutar, para comprar, né? Porque obedece à lei da oferta e da procura. É como se você escutasse uma música boa de se ouvir, mas depois que você escuta uma semana, duas, acabou-se. Aí agora se corre novamente para se produzir uma nova música, para que as pessoas consumam e assim por diante. É como também um livro, é como também um show, é como também uma novela, uma série de televisão ou da internet. Tudo são produtos, são mercadorias produzidas com o intuito de arrecadar dinheiro, né? De lucrar. As coisas passam a ser medidas de avaliação de tudo, inclusive do próprio ser humano, né? O interessante é que a indústria, ela não trata o ser humano como um ser humano. Há um conceito chamado de reificação, onde tudo é transformado em coisa, inclusive o ser humano, inclusive o trabalhador. O trabalhador é uma coisa, o ser humano é uma coisa, dentro dessa máquina industrial, junto com seus conceitos e ideologia, né? Quando a pessoa é tratada como objeto, ela perde a dignidade. Pode ser usada por outros como instrumento. Então, na industrialização, o ser humano é visto como um instrumento. Um trabalhador é visto como instrumento. Se aquele trabalhador não produz mais, não pode produzir mais, ele já é descartado e trocado por outro. É como um pneu de um carro. Ele se estraga, joga aquele fora e coloca um outro, né, novo, né? Então, esse conceito de reificação também ocorre na produção industrial, na produção, aliás, na produção cultural, né? A obra de cultura passa pelos mesmos processos. Então, a primeira coisa é que quando a arte é transformada em coisa, ela perde sua condição única. Aquilo que eu falava no começo. Qual é a condição da arte? É ser um meio de comunicação, para comunicar conhecimento, para formar mentalidades críticas. Mas quando ela se transforma em coisa, em um bem da indústria cultural, ela perde essa condição única de formar mentalidades, de levar informações e, fazendo isso, transformar a sociedade, né? Também a arte, quando se transforma em coisa, deixa de ser um sentido que resplandece no sensível e passa a ser intercambiável, pois seu valor é de coisa. Então a arte passa a não ter mais valor, porque ela é uma coisa e pode ser trocada por outra. Por outra. Você abusa de uma música, como eu falei, aí você já corre para outra, descartando aquela. E a arte? E o trabalho do artista? Valeu de quê? Né? E o conteúdo dessa música, quando é um bom conteúdo, né? Cadê? Onde é que fica? Porque se torna, quando a arte é convertida em um bem industrial, ela se torna trocável, intercambiável. Você troca por outra coisa e nem sente falta, né? Uma outra coisa é que pode também ser destruída ou trocada por outra. Então, se a arte é uma coisa, então se ela não serve mais para um propósito, destrói, lixo.
Então, veja como é a arte, que é algo tão importante, ela é tratada quando se torna uma coisa, quando ela é reificada, né? Tem um livrinho chamado O que é Indústria Cultural, de José Teixeira, onde o Teixeira ele faz uma análise sobre a indústria cultural, né? No livrinho de vocês está aqui, na página 358. Diz assim: nesse quadro, também a cultura, feita em série, industrialmente, para o grande número, passa a ser vista não como instrumento de crítica e conhecimento. Então, o papel da arte seria esse: ser um instrumento de crítica, de análise da sociedade, de análise da política, e também ser um instrumento de conhecimento, de produção e divulgação de conhecimento. Mas ela vai perder essa sua natureza, porque na indústria cultural ela é um objeto que tem que dar lucro. E às vezes uma obra de arte crítica e que contribua para alimentar o intelecto das pessoas não é bem vista por muitos. Porque muitos só querem é ouvir a batida, pular, dançar e não param para refletir. Então, nesse quadro de indústria cultural, a arte passa a ser vista não como instrumento de crítica e conhecimento. Agora vejam bem, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. Então a arte, a música, o cinema, a televisão, nada mais é do que um pirulito que você compra ali na casa de doces. É como uma pizza que você consome, depois que consome, se esquece. É como uma bicicleta que você compra, usa, depois joga fora, né? E continuando, ele diz assim: é produto feito de acordo com as normas gerais em vigor. Produto padronizado, a arte é assim, né? No ambiente de industrialização, de indústria cultural, como uma espécie de kit para montar um tipo de pré-confecção feito para atender necessidades e gostos médios de um público que não tem tempo de questionar. Veja como isso é grave. Então a arte na indústria cultural, ela é feita para pessoas que não têm tempo ou não querem questionar. Aí você pergunta, quem são os amantes dessas músicas que apelam apenas para a sensualidade? Quem gosta desse tipo de música? São pessoas que querem conhecer o mundo, se tornarem críticas, ou pessoas que só querem saber, têm a cabeça ainda muito resumida só para balada, só para farras, só para bebida, só para drogas. Então a indústria cultural é feita para esse tipo de gente, que não tem tempo para questionar. Nem tem tempo e nem querem questionar, porque vivem nessa alienação, né? Uma cultura perecível. Então a cultura, a indústria cultural produz um tipo de cultura, um tipo de arte perecível, que se acaba rapidamente. É por isso que nós temos um fenômeno na nossa música de sucessos relâmpagos. Músicas que tocam uma semana, 2 semanas ou um mês e depois somem e ninguém mais quer ouvir, ou quer ler, ou quer saber daquilo. Porque foi apenas um momento. Diferente da cultura, por exemplo, dos antigos gregos, do renascimento cultural, né, que vai se inspirar nos antigos gregos. Arte que procurava falar sobre o ser humano, as emoções humanas, o cotidiano humano, a política, a democracia, o senso crítico, a racionalização do que acontece. Então era essa arte
da antiguidade. Mas a arte de hoje visa a quê? Apenas a saciedade dos instintos mais primitivos do ser humano, né? Uma cultura que não vale como algo, voltando aqui, uma cultura perecível como qualquer peça de vestuário. Uma cultura que não vale como algo a ser usado pelo indivíduo quase exclusivamente, como valor de troca para quem a produziu. Uma cultura, presta atenção, que não vale como algo a ser usado pelo indivíduo ou grupo que a produziu e que funciona como valor de troca. Então as pessoas que produzem essa arte para vender, eles não usam essa arte. Eles não usam. É como o dono das indústrias de salsicha. Eles produzem, mas não consomem. A mesma coisa são esses artistas, esses produtores de arte da indústria cultural. Eles produzem apenas para ganhar dinheiro. Eles produzem apenas para alienar. Eles produzem apenas para idiotizar a massa. Concluindo, né, a nossa aula sobre indústria cultural, diz assim: como consequência dessa indústria cultural, o ser humano aliena-se, afasta-se do todo que dá sentido à vida. O produto da indústria cultural não o leva ao conhecimento. Essa musiquinha que se toca, essas músicas apelativas, elas não levam ao conhecimento. Não leva a fazer perguntas e a romper paradigmas, os padrões existentes, ou os padrões que querem impor à sociedade. Ao contrário, reforça os padrões já existentes, já conhecidos. Então, a nossa aula de hoje é essa, a indústria cultural e a formação da subjetividade humana. A subjetividade humana é a forma de pensar. Então, essa cultura industrial, elas fazem a cabeça das pessoas, a subjetividade. Elas formam a maneira de pensar das pessoas. E como é que as pessoas pensam hoje? As pessoas pensam de acordo com o produto cultural que elas consomem. Então, se você consome uma arte que apela só para o sensual, então é o teu padrão. Se você segue uma arte que apela para a violência, é o teu padrão. Se você consome um tipo de arte que leva o indivíduo a apenas desfrutar dos seus instintos e não se preocupa com a sociedade, com a política, então esse é o teu padrão. É o teu padrão. Então que possamos, né, compreender a indústria cultural. Então a cultura hoje, dentro da sociedade industrial, dentro dessa sociedade capitalista, ela só tem esse objetivo de produzir elementos culturais para vender, sem nenhuma preocupação com a evolução, com o desenvolvimento de um pensamento crítico da sociedade. Então é bom você, aluno do segundo ano, aluno de filosofia, compreender isso. O que você consome de arte, seja que arte for, ela tem contribuído para te conscientizar ou tem contribuído para te alienar, para você viver preso apenas dentro dos seus instintos primitivos. Quando você vive só nos seus instintos primitivos, você ainda é um zoô, é um animal da floresta, um animal selvagem. Você precisa sair desses instintos e ser guiado pela tua mentalidade, pela tua subjetividade, pelo teu pensamento, pela tua razão, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Indústria cultural, ok? Tchau, um abraço e até a próxima.